Dia de novo recorde mundial de contágio da Covid-19, mas novo dia de estrangeiros salvando a pele do Ibovespa. Boa noite, investidora, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 19 de novembro de 2020, em que o Ibovespa subiu 0,52%. E o dólar caiu quase na mesma batida aqui no Brasil, caiu 0,51% aos R$ 5,31. A Covid-19 segue em sua galopada pelo mundo. Na Europa, há preocupações severas. Aliás, hoje o BCE, o Banco Central Europeu, demonstrou o tamanho da sua preocupação na figura de Christine Lagarde, a presidente do BCE, autoridade monetária do bloco do euro, pedindo, inspirada talvez, na realidade, antes de mais nada, mas na mesma linha que vem seguindo ao longo de toda a crise, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ela pediu mais gastos do governo e, nesse ponto, há um momento de tensão na União Europeia. Faz alguns meses, em julho, foi aprovado por lá um fundo de resgate para os países da União Europeia, mas a Hungria e a Polônia estão colocando veto nesse fundo de resgate, porque esse fundo de resgate tem lá uma cláusula que pede respeito ao Estado democrático de direito. Os dois países estão se opondo a essa cláusula. Ela pede mais gastos para suportar a força da pandemia. Estão nos radares da autoridade monetária da Europa medidas necessárias de restrição que, de acordo com as previsões feitas pelo BCE, ainda vão, além das que já estão sendo, ainda vão ser tomadas na Europa para conter a força da pandemia que segue assustando pelo mundo. Nos Estados Unidos existem temores também pela frente sanitária, é claro, recordes sendo batidos por lá de contágio, numa toada muito maior que os outros recordes da segunda onda dos Estados Unidos. Já está na terceira onda da Covid-19, mais que o dobro o patamar de infecções a cada 24 horas nos Estados Unidos na comparação com a segunda onda. Medidas restritivas estão sendo tomadas por lá também. Em Nova York, escolas foram fechadas na tentativa de controlar surtos. Preocupação, é claro, com a recuperação das maiores economias do mundo, que, se patinarem, patina todo mundo, sofre todo mundo. Mas lá nos Estados Unidos, aliás, foi curioso, foi repetido um movimento que se viu ao longo de todo o ano de rally retomado de empresas de tecnologia nos dias de maiores preocupações pelo mundo. Afinal de contas, se medidas restritivas forem retomadas, as receitas dessas companhias tecnológicas, nesse momento de grande avanço de adesão a serviços digitais no mundo todo, essas receitas estão garantidas. Por lá os índices, quanto mais tem espaço na sua composição dedicado a essas empresas, maior foi a alta. Nasdaq à frente do S&P, à frente, por sua vez, do Dow Jones. Aqui no Brasil, como eu disse a você, o investidor estrangeiro mais uma vez salvou a pele do Ibovespa, nesse momento que, se por um lado, assim, preocupações com a pandemia, por outro lado, outros riscos estão trazendo algum apetite ao risco, um risco importante, como você sabe, que foi de alguma forma diminuído, é o risco de não ter vacina. Afinal de contas, as últimas notícias sobre vacinas são bastante promissoras. Na segunda-feira da semana passada, a Pfizer falou numa vacina com mais de 90% de eficácia. A Moderna, nessa semana, falou numa vacina com quase 95% de eficácia. Agora a Pfizer também fala em 95% de eficácia. E isso tem trazido apetite por bolsas emergentes que patinaram
nessa crise? Maior patinada da Bolsa Brasileira, sobretudo pela desvalorização do dólar, que deixou as ações aqui no Brasil bem baratas em escala global. É bom deixar claro que os analistas, gestores do mercado falam em smart money, ou seja, é pouca coisa na grande somatória do mundo, mas esse fluxo, o fluxo é soberano, afinal de contas, esse fluxo já por 11 pregões seguidos, o último registro foi feito na terça-feira, já são 11 pregões de estrangeiros colocando dinheiro no mercado secundário da Bolsa Brasileira, ou seja, o mercado que exclui da conta estreias de empresas, 11 pregões de dinheiro do estrangeiro entrando aqui na Bolsa Brasileira. Só que ninguém é doido, ninguém queima dinheiro. Esse dinheiro está entrando sobretudo nas empresas mais tradicionais do Brasil, representadas no Ibovespa, aquelas empresas consideradas resilientes, que têm anos e anos de estrada e que muito dificilmente vão quebrar, muito provavelmente vão superar essa crise com maior rapidez conforme a situação pandêmica se estabilizar. Essas empresas são a Vale, que subiu hoje, vou pegar aqui direitinho para você, Vale subiu hoje na toada de quase 2%, subiu 1,91%, Petrobras, ações ordinárias e preferenciais também subiram na casa de 1%, bancões, todos eles positivaram, o bancão, entre os bancões que mais teve bom desempenho foi o Banco do Brasil, pertinho ali do Santander, Santander, aliás, que de acordo com os analistas foi o banco que mais apresentou resultados satisfatórios nessa temporada de balanço. Santander, em geral, tem subido mais que a média dos bancões nos últimos pregões aqui no Brasil, mas enfim, todos eles subiram. Bancões representam 19% da carteira do Ibovespa. Petrobras, 10%, já são 29%. Vale mais 11%, põe um 30%, 40% do Ibovespa embicando para cima. Com isso, o índice foi levado a subir apesar dos pesares que você conhece muito bem. O dólar, com esse fluxo de moeda americana entrando aqui no Brasil, teve um barateamento do seu preço em reais, mas a curva de juros, apesar disso tudo favorecer uma baixa de ponta a ponta na curva, não foi o que aconteceu. A alta acelerada de ontem não foi refrescada, a curva de juros de ponta a ponta aqui, os juros futuros no Brasil, ficou de lado desde a ponta curta à ponta longa, que é aquela ligada aos riscos de calote do governo na dívida pública. Segue a apreensão em relação ao risco fiscal, apreensão essa agravada pelos sinais de uma nova onda de contágio começando aqui no Brasil, essa segunda onda começando sem que nem mesmo tenhamos tirado totalmente o pé de uma primeira onda da Covid-19 aqui no Brasil. Quem brilhou mesmo, apesar de tudo, foi a ação da PetroRio, subiu quase 30%. Mas não foi isso que levantou o Ibovespa, a empresa tem só 0,2% de espaço na carteira do Ibovespa, mas foi um dos maiores giros financeiros hoje na Bolsa, atrás, e bem perto na verdade, mais atrás de Vale e de Petrobras, pelo seguinte: PetroRio, que é caçulinha do Ibovespa, entrou na última formação de carteira, quando foi atualizada, do Ibovespa. PetroRio agora está no pré-sal, não tinha exploração nos campos do pré-sal, anunciou a compra de um novo campo de exploração que entra agora na sua carteira de ativos. O investidor olhou para isso, foi atrás das ações da empresa que subiram muito descoladas das demais. A segunda ação que mais subiu aqui no Brasil foi a ação da Gol, pouco menos de 5%, com essa perspectiva de vacinas, trazendo uma expectativa de retomada das viagens internacionais, subiu só 5%, enquanto o PetroRio subiu quase 30%. Já falei bastante,
Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com. Te convido, como sempre, a dar um pulo no nosso site para saber todos os números, todos os detalhes que compuseram este saldo do dia. Amanhã a gente se fala com saldo do dia e saldo da semana. Também saldo de sexta-feira no valorinvest.com. Meu grande abraço, boa noite. Reforço meus pedidos, falei isso aqui ontem. Continue respeitando a pandemia. Beabá, você já sabe, use máscara, álcool gel, isolamento social se possível. Grande abraço, boa noite, tchau.